O termostato digital para recuperador de calor tem a função de gerir o funcionamento de equipamentos a biomassa para uma instalação de aquecimento ou águas quentes sanitárias. Neste vídeo vamos apresentar o esquema de ligação H2B, ou seja, para uma instalação de aquecimento central, com duas bombas circuladoras. Primeiro vamos às ligações elétricas. Vamos ligar o recuperador de calor na ligação S1. Depois, vamos ligar o sensor do depósito das águas sanitárias na ligação S2. Depois vamos ligar os cabos da bomba circuladora do recuperador de calor, que é a bomba responsável pela circulação da água do recuperador para o depósito AQS. Vamos ligar a fase na ligação 3. E o neutro na ligação 4. Atenção! Não deixar filamentos de cabos de diferentes ligações em contacto. E agora o fio castanho na ligação 7. Depois vamos ligar o cabo de alimentação do neutro na ligação 2. E o cabo da fase de alimentação na ligação 1. O controlador tem um contacto inversor livre de potencial, que tem agora de ser ligado na ligação 5. Finalmente, vamos ligar o cabo terra das duas bombas circuladoras à terra da alimentação elétrica. Depois de todas as ligações elétricas e de verificar que os cabos não estão em contacto entre si, coloque o termostato no local de instalação e ligue a alimentação. Este termostato vem configurado para o esquema H2. Caso precise de configurar ou caso queira verificar qual o esquema para o qual está configurado, basta manter premidas em simultâneo as teclas ON, OFF e MENU, até aparecer no display A01. Depois premir a tecla mais até aparecer o menu H, menu do esquema de princípio. Depois de aparecer a letra H, premir a tecla menu para entrar. O número que aparece no display corresponde ao menu para o qual o termostato está configurado. Para alterar para o H2B, premir continuamente a tecla menu e premir a tecla menos ou mais até que apareça no display 2B. Aguardar um pouco até este valor desaparecer e o termostato assumir esta configuração. Para definir a temperatura de arranque da bomba, premir a tecla menu. Vai acender a luz P1, correspondente ao valor de temperatura da bomba. Com a luz a piscar, premir as teclas mais e menos, para definir a que temperatura deve arrancar a bomba. A temperatura recomendada é de 55 graus. Depois de definido o valor, aguardar uns segundos, até que o valor desapareça e o termostato assuma as configurações anteriormente efetuadas. Depois desta configuração, quando a temperatura do recuperador atingir a temperatura anteriormente definida de 55 graus, a bomba circuladora começará a funcionar. Se a temperatura definida for muito baixa, poderá ter condensação dentro do recuperador de calor. Por outro lado, se a temperatura definida for muito alta, irá desperdiçar calor. Para definir a temperatura pretendida no depósito AQS, premir a tecla menu duas vezes, até piscar o P2. Com a luz a piscar, premir as teclas menos e mais para definir qual a temperatura que queremos no depósito das águas sanitárias. A temperatura recomendada é de 52 graus. O recuperador de calor vem normalmente configurado de fábrica para fazer AQS sempre que o recuperador de calor esteja 5 graus mais quente do que a temperatura do depósito. No entanto, este valor é muito baixo e recomenda-se que esse diferencial seja maior. Para alterar esta configuração, premir simultaneamente as teclas menu e ON/OFF até aparecer A01. Depois procurar o menu A31 e entrar, premindo a tecla menu. Para alterar o valor, carregue continuamente na tecla menu e nas teclas menos e mais até definir o valor pretendido. A temperatura recomendada é de 10 graus. Depois de definido o valor, aguardar uns segundos, até que o valor desapareça e o termostato assuma as configurações anteriormente efetuadas. Para visualizar a temperatura do depósito AQS, manter premida a tecla menu até ouvir o sinal sonoro. O valor que vai aparecer no display é o valor de temperatura do depósito AQS.
Porque, por vezes, o depósito AQS não tem capacidade para dissipar todo o calor que o recuperador de calor produz, ou seja, a temperatura do recuperador continua a subir e não está a corresponder à temperatura selecionada no depósito AQS. É necessário dissipar esse calor para os radiadores, para que não haja um sobreaquecimento do sistema. É por isso importante definir a que temperatura o controlador tem que acionar esta ação. Como temos duas bombas circuladoras, é possível ativá-las em simultâneo se o recuperador estiver acima de determinada temperatura. Para fazer esta definição, vamos premir simultaneamente as teclas menu e on/off até aparecer no display A01. Depois, premir as teclas mais ou menos até aparecer A02. Premir a tecla menu para entrar. Para alterar o valor que aparece no display, manter premida a tecla menu e premir as teclas mais ou menos para definir o limite de temperatura. Aguardar uns segundos até o display voltar ao ecrã inicial e assumir estas definições. Esperamos que este vídeo seja útil para si. Para mais informações, contacte o serviço após-venda da Sanitop. Sanitop. Oferecemos soluções.